Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, meu Senhor, para suplicar pela Tua igreja, para suplicar pelos nossos irmãos, para Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Senhor do céu e da terra, abençoa o Teu povo, guarda a Tua igreja, manifesta a Tua glória, Senhor, e nos ensina, meu Senhor, a Te servir melhor. Nos dá prazer na Tua lei, nos dá alegria de servir, nos dá, meu Senhor, perseverança. Nos prepara, Senhor, para toda boa obra. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes e aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos seguidores, meu Senhor, nossos inscritos no YouTube, ó Deus, nossos amigos no Face. Pai bondoso, Senhor da glória, ajuda e guarda cada um. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós estamos no ano 23. O desejo do meu coração, desde que iniciamos o nosso trabalho em 1988, é trazer a palavra, ajudar quem está começando, nos propor, de alguma maneira, a orientação. Pelo fato de fazer tempo que a gente participa, já nos encaminhamos para o ano 55 de vida em Cristo e, apesar de mim, apesar dos pesares, é mais de meio século lendo a palavra, ouvindo a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, portanto, me proponho a ajudar quem está iniciando. E nós estamos, meus amados irmãos, diante de um tema importantíssimo para o nosso ensino, para o nosso aprendizado hoje. Ezequiel, capítulo 15. Todo o capítulo, um capítulo pequeno, com 8 versículos, e uma instrução que deve ter deixado o profeta de Deus apreensivo. Nosso Deus é maravilhoso, poderia lançar mão de seus muitos milhares de anjos e fazer a obra da evangelização e dos livramentos e tal, mas ele, por bondade, quis ocupar o homem com as coisas do céu. O nosso Deus, por bondade, quis ocupar o homem, portanto, um ser finito, falível, muitas vezes cheios de falhas, para se envolver com a palavra da santidade, com a palavra da verdade, com a palavra da esperança. Então, Deus escolheu Ezequiel. Ezequiel era da família profética, ele era também da família levítica e foi um instrumento de Deus. Mas os instrumentos de Deus têm história de sofrimento, porque antes que os outros tomem conhecimento, o profeta toma conhecimento, já sofre por antecipação. Vamos à leitura, Ezequiel capítulo 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se pendure algum vaso? Eis que é lançada no fogo para ser consumida. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado.
serviria porventura para alguma obra? Ora, se inteiro o sarmento não serve para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, sendo queimado, se faria ainda alguma obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles. Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram contra mim, diz o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça, obrigado pelo teu grande amor, obrigado, meu Senhor, pela tua verdade santa. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, meu Senhor, para com os homens, escolhendo os teus profetas, ó Senhor, para orientar os demais. Querido Senhor, muito obrigado. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores e intercessores. Dá a tua graça, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é o Mestre absoluto. O Senhor criou todas as coisas pela sua própria vontade e, claro que Ele mesmo iniciou, Ele mesmo idealizou e Ele mesmo realizou. O Senhor continua fazendo maravilhas, ensinando coisas que ninguém sabe, coisas que ninguém aprendeu, coisas que ninguém tomou conhecimento, e Deus revelou aos seus servos, aos profetas. O profeta Moisés nasceu na época do cativeiro. Na verdade, tudo indica que eles não eram cativos ainda, mas já viviam, era um povo sem terra, um povo sem pátria. Entre os muitos povos, as muitas etnias que viviam no Egito, tinha os hebreus. E dentre os hebreus nasceu Moisés. Moisés nasceu num período que já era complicado para os estrangeiros, para os hebreus, ali entre os demais, e foi ordenado que o menino fosse colocado lá no Nilo. Os pais resistiram à ideia, mas depois colocaram lá naquele cestinho, como nós aprendemos na Bíblia. E Deus depois, quando Moisés tinha 40 anos, saiu do Egito, houve uma necessidade dele sair do Egito. Ele matou um egípcio defendendo os hebreus. Na época não se falava de judeus, porque Judá não era essas coisas. Judá não tinha sido ocupada, a terra de Judá, não existia a herança de Judá. E Moisés foge do Egito, vai para Midian, fica 40 anos em Midian, Deus educando Moisés. E o Moisés, com 80 anos, ele é mandado de volta para o Egito para tirar Israel e levar Israel para a terra da promessa. Portanto, Moisés tem uma vida dividida em 3 períodos de 40 anos. E o Moisés, aquele menino que nasceu no exílio, que nasceu no Egito, que nasceu no estrangeiro, que nasceu sem terra, sem pátria, sem herança, sem direitos, apesar de ter sido escolhido por Deus, e a escolha já indicava que tinha algum grande mistério com ele, aquela adoção pela filha do faraó, Moisés foi quem recebeu a revelação de Deus para escrever o que Deus criou. Ninguém tinha feito até então. Deus é soberano e na sua soberania age como quer. Então,
Deus usa os profetas para revelar as suas grandezas, os seus intentos, os seus inventos, os seus feitos. Da forma que Deus usou Moisés, ele escreveu 5 livros e escreveu toda a história da criação, escreveu muito a respeito do próprio povo, porque tirou o povo com a orientação divina. Nós estamos neste capítulo 15 de Ezequiel e Deus está falando com Ezequiel coisas que ninguém nunca ouviu antes. Todo mundo no Oriente conhecia videira. Todo mundo conhecia videira. Depois, lá no futuro, no Novo Testamento, nós vamos ouvir o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas da videira. Pois é, mas nós vamos aprender aqui hoje, como nós aprendemos com Deus e os profetas de Deus, é que a videira não tem valor nenhum para ser feita qualquer obra com a sua madeira. Ela não tem madeira. A videira, apesar de Jesus falar nas varas, referindo-se aos ramos da videira, nós aprendemos. Este capítulo é uma grandeza para você aprender também. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Que mais é a árvore da videira do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Para entender o que é um sarmento. O sarmento é um tipo de arbusto, um tipo de planta, um tipo de vegetal que cresce, e no caso da videira cresce bastante, mas ela tem um talo torto, um talo frágil, e até as gavinhas da videira são frágeis. Existem determinados sarmentos que têm gavinhas fortes e crescem, são as chamadas trepadeiras. Elas sobem nas muralhas, nas pedreiras, e elas têm gavinhas sólidas, gavinhas fortes que parecem unhas, e penetra nas brechas da muralha ou da pedreira ou da parede, e ela sobe e se segura. A videira, ela não tem este vigor. A videira não tem. A videira, ela precisa do suporte humano. As videiras, na grande maioria, as videiras precisam de latadas, precisam de estruturas, precisam de uma espécie de tela para poder se firmar. E o profeta escuta do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, diz: filho do homem, o que é uma videira entre os sarmentos? Ou seja, dos lenhos tortuosos, dos lenhos sinuosos, dos lenhos inúteis para fazer obras, tem também a videira. No versículo 3, o Senhor, falando com o seu profeta, diz: ó filho do homem, alguém toma madeira de videira para fazer alguma obra? Não serve para nada. A videira não serve para palito de dente, a videira não serve para... ela não dá tábuas, ela não serve para... ela não tem utilidade como madeira. O lenho da videira, ele não serve para coisa alguma a não ser para queimar. A videira sólida no solo, bem cuidada, o lenho, claro, serve como uma transmissão, um transmissor de seiva para que ela produza.
cortada a videira, arrancada a videira, o lenho cortado não serve mais para coisa alguma. E o profeta aprende. Talvez o profeta não soubesse até então, ou não tivesse pensado até então. E o Senhor lhe pergunta: alguém toma madeira ou lenho de videira para fazer alguma obra com ele? Não, não toma. Toma-se dela, da videira, alguma estaca? Não, mas não da estaca. Ela serve para fixar plantas na própria videira? Não serve, ela não serve nem para latada, nem para ser usada na vinha. Ela não tem serventia. Ela serve para se pendurar algum vaso, ela serve como um suporte para se pendurar jarros, plantas, alguma coisa? Não serve. Agora, a grandeza disto é que o Senhor Jesus, depois de tantos anos, Jesus, quase 600 anos depois de Ezequiel, diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus não seria utilizado pelo mundo. Jesus apenas transmite vida, transmite seiva espiritual. Ele não é utilizado pelo mundo. O mundo precisa de solidez, de dureza, de coisas que eles possam manusear e manipular. O mundo não pode manipular a videira verdadeira. O Senhor Jesus se comparar com uma coisa inútil? Sim. A videira sem vida, aqui é inútil. Mas a videira verdadeira, com o solo firme, bem firmada no solo e bem alimentada, ela produz e produz abundância, produz abundante e é grandiosa. No versículo 4, aqui, meus amados, o Senhor, ainda instruindo o seu profeta, diz: eis que é lançado no fogo. O sarmento só presta para isso, o sarmento da videira, o lenho da videira, só é para alimentar o fogo. Eis que é lançado no fogo para ser consumida ambas as suas extremidades. O fogo consome. O meio dela fica também queimado. Ela não tem, mas aqui é o tronco, aqui ela... Não, ela praticamente não tem essas... Você não sabe se essa parte aqui era o tronco, se aquela parte é muito alta. Serve para ser queimada. E o meio dela ficaria também queimado. Serviria porventura para alguma obra? A resposta de Deus seria a mesma: não, não serve. Sarmento de videira só serve se estiver fixado no solo, se tiver sadia e se tiver aguado, se tiver regado. O versículo 5, ora, aí o próprio Deus dá a palavra. Ora, se estando inteiro não serve para obra alguma, eu acho maravilhoso aprender, meus amados, e tenho facilidade de transmitir, porque isto também é dom de Deus. Ora, se o sarmento da videira, aqui eu estou falando sarmento para melhorar a sua compreensão, se o talo, se o pau da videira, se a rama, se a galha da videira, se o tronco ou as galhas da videira, se estando inteira não serve para obra alguma, quanto menos sendo consumida pelo fogo, sendo queimado, que se faria ainda deste recurso? Quem usaria ainda
o talo, o sarmento da videira. E a lição é agora no versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira, como a árvore, o sarmento, o lenho, o tronco lenhoso, tortuoso, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Eles haviam abandonado a lei de Moisés, muitos haviam aprendido a idolatria, muitos haviam aprendido os costumes do Oriente, tinham se tornado agoureiros e feiticeiros. Muitos estavam totalmente alienados do Deus da revelação. E Deus diz aqui ao seu profeta para sofrimento do profeta, porque todo profeta de Deus, ao aceitar a missão, ele sofre por antecipação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para ser consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Porei a minha face contra eles. Isto já é o princípio de incêndio espiritual. Porei a minha face contra eles. Do fogo sairão, eles vão fugir de Jerusalém, vão sair de Jerusalém. Do fogo sairão, mas o fogo os acompanhará. O fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Uma das transgressões, a grande transgressão de Israel, foi uma transgressão, agora a gente pode usar o termo, uma transgressão ecológica. O Deus criador do céu e da terra sabe a importância da terra, a importância da revitalização da terra. Deus sabe todas as coisas a meu e a teu respeito, e de toda a criação dele. Deus disse: vocês vão semear a terra durante 6 anos, semear do jeito que quiser, o cultivo que vocês tiverem mediante a terra que vocês habitarem. O 7º ano é o descanso da terra. No 7º ano ninguém semeia a terra. O que a terra produzir por si, as fruteiras, elas produzem naturalmente, sem precisar de outros cuidados. No 7º ano, o que a terra produzir, vocês podem colher, mas não pode cultivar a terra. Ela tem que receber toda a folhagem, toda vagem, toda a semente, tudo que ela produzir é para a restauração da própria terra. Orientação divina. Sabe o que eles fizeram? Passaram a ignorar esta instrução de Deus. E os 70 anos de cativeiro era para cumprir quase 500 anos de negligência. Quase 500 anos de negligência. Depois de Davi, depois de Salomão, por aquele período ali, a terra foi ignorada e a nação passou a aprender costumes estranhos. Então, Deus, o Senhor, dá toda a instrução para a gente preservar a sua criação e preservar o nosso habitat. Uma das transgressões contra Deus foi transgressão ecológica contra o sábado da terra, ou o descanso da terra, ou o ano sabático. Aqui o Senhor fala para o seu profeta
E diz: e tornarei a terra em desolação, porque grandemente transgrediram. Uma das transgressões foi ecológica, as demais eram de ordem espiritual: idolatria, feitiçaria e indiferença. Deus abençoe os meus amados irmãos, que nós possamos ouvir, aprender e guardar a palavra santa do nosso Deus. Hoje nós vamos suplicar a bênção de Deus pelos nossos amados irmãos que estão trabalhando no mar. Você teria ideia, eu não tenho, quantos milhares de pessoas estão no mar, marinheiros, marinha militar, marinha mecânica, as forças que trabalham com exportações, os muitos milhares de pescadores que estão no mar. Vamos orar pelos homens do mar, pelas mulheres do mar. A mulher ocupa todos os espaços dignos e louvamos a Deus pela vida delas. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Te agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos amados ouvintes, os nossos irmãos, os que terão contato com as nossas publicações. E agora te apresentamos, ó Senhor, os profissionais que estão no mar, que trabalham no mar, marinheiros, as marinhas mecânicas, os que trabalham, meu Senhor, mercando nas grandes águas, a marinha mercante, o mercantil universal, Senhor. Ó Deus, abençoa e guarda os teus servos, os pescadores, todos os que estão trabalhando, meu Senhor, para a segurança de suas nações, que estão trabalhando, meu Senhor, para a sustentação de suas famílias. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.